Olá, leitores sem limites, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Henrique e sejam bem-vindos ao Leitura Sem Limites, onde a literatura vai fazer diferença. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para quem quer começar a escrever um livro, para quem nunca escreveu um livro e não sabe como começar. Gente, é uma dica de ouro, então você que quer escrever seu primeiro livro, fica nesse vídeo porque tem uma dica de ouro nele, tá bom? E não adianta pular o vídeo porque senão você perde muitas explicações, tá bom? O vídeo é curtinho, então não tem nem por que pular, tá bom? Mas antes, apoie o canal, gente. Compartilhe para todo mundo, vamos alcançar mais pessoas, vamos fazer com que a literatura mude o mundo, gente. Porque é o caminho principal para a mudança do mundo, tá bom? Então vamos fazer com que a literatura tenha um espaço maior, beleza? Mas também ajude nesse vídeo escrevendo no canal, né? Se inscrevendo no canal e também deixando o seu joinha, deixando o seu like, por favor, não custa nada, arrasta a telinha, deixa o seu like, se inscreva se você ainda não é um leitor sem limite, porque leitor tem que ser assim, não pode ter limites. Por isso, esse chamativo. E também compartilhe com o seu e siga o nosso canal, nosso perfil no Instagram, que também se chama Leitura Sem Limites, tem a mesma logo, tem a mesma carina, o mesmo visual. Então, siga lá porque você não vai se arrepender. Tem muitos spoilers lá do que tá por vir, tá bom? E também tem muitos vídeos curtos lá, os shorts e os reels, que também são muito importantes para quem quer começar a ler, para quem quer começar a escrever e não sabe como, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Solta o corte, produção. A gente não tem fineta, então tem que ser o corte mesmo, né? Mas enfim, gente, para quem quer começar a escrever um livro, nunca escreveu um livro na vida, mas precisa de um planejamento, né, gente? Tem coisa melhor do que fazer um livro com um planejamento pronto. Não tem coisa melhor, gente. Eu, por exemplo, eu sou muito criativo, gente. Então eu preciso muito ter essa coisa que eu vou falar em breve. Eu preciso muito ter um planejamento, né? Eu preciso muito ter um planejamento porque toda hora vai explodindo ideia na minha mente sobre um livro que eu estou produzindo. Então toda hora aparece uma ideia nova e eu preciso colocar ali no papel para eu não esquecer, né? Uma que eu posso esquecer, outra que se eu não tenho um planejamento eu posso bagunçar as ideias, eu posso comer bola, né? Então existem muitas consequências quando você não se tem um planejamento. Então tenha um planejamento. Porém, esse planejamento tem outro nome, que se chama Paxform, se eu não me engano. É um nome em inglês que eu não consigo traduzir, né? Não consigo, como que fala? Falar corretamente para vocês, né? Porque eu não sou bilíngue. Mas é Paxform, é alguma coisa assim. Mas não importa. Traduzindo, relacionando ao português, se chama planejamento. E esse planejamento vai mudar o seu primeiro livro. Vai mudar como você vê, tá bom? É diferente, você sente a diferença quando você escreve um livro com planejamento e quando você escreve um livro sem um planejamento. Você sente a diferença. Parece que quando você está sem planejamento, parece que as ideias estão embaraladas, mas quando você tem um planejamento, as ideias são colocadas no devido lugar. Você entende? Deve passar pela sua cabeça isso, mas no vídeo de hoje eu vou dar para vocês um modelo de planejamento que vai te fazer voar no universo da literatura, tá bom? Então, dá mais um corte, produção. E eu vou pegar o papel e caneta na mão porque o Leitor Sem Limites vai aprender como ter um planejamento de primeira aqui no Leitor Sem Limites. Vamos lá. Leitor Sem Limites, estou aqui. Lápis
lápis não, né? Caneta, 2 canetas, uma vermelha para destaque e a outra azul para a gente continuar aqui o planejamento. Então vamos lá. Gente, primeiro vamos dar um título, né? Dá meio ruim para escrever, gente. Deixa eu dar uma mudada para ficar melhor para mim. Essa parte não tem muita coisa para fazer, então copie do seu jeito. Então, planejamento, gente. Você pode aqui, né, planejamento, fazer um risco desse jeito e escrever o nome do seu livro. Então aqui você coloca o nome do seu livro. Então eu vou fazer um risco, mas nesse lugar do risco você coloca o nome do seu livro, né? E também é legal, né, colocar o ano, né? Então nós estamos no ano de 2026, a gente coloca. Isso aqui é o destaque. Agora é muito importante a gente fazer algo bem legal, que é o que? Separar aqui, qualquer lugar na verdade, você escolhe. Você vai colocar aqui. Nossa, minha letra tá saindo feia, assim, porque eu tô numa posição ruim aqui pra escrever. Mas enfim, acho que tá dando pra ler aí. Planejamento, aqui o nome do seu livro, o ano, né, 2026. Personagens, é onde você vai colocar todos os personagens. E isso envolve, claro, principal e secundário. Então a gente vai colocar aqui um P. E vamos lá, umas 3 linhas assim, tava subdividindo aqui, e um S de secundários e mais 3 linhas aqui. E o que você vai fazer, ó, tampar aqui, pegar a azul agora, você pode usar tanto azul como preto, e nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui e nesse aqui, você vai escrever o nome dos personagens. Personagens e secundários. Então vamos marcar, gente. Aqui eu vou colocar nomes aleatórios, né? João. Nomes aleatórios, né? João é o personagem principal. E quando você tem um principal, claro que pode ter mais, né? Você só coloca um. Mas eu quero ter mais. Então eu faço aqui João e Maria, por exemplo. João e Maria é o nome dos meus personagens principais. Agora vamos para os personagens aqui secundários. Que pode, né? Personagem secundário pode ser um monte, né? Personagens principais também pode, mas fica mais difícil de você dar um fim para cada um, né? Tipo uma finalidade para cada um, contar a história de cada um. E isso teria que ser algo para quando você estiver craque na leitura, na literatura, na escrita, mas agora, né, como é para quem tá começando, né, um livro, ou serve também para quem quer dar um upgrade na sua vida, né, de escritor, esse vídeo também serve. E os personagens secundários são todos aí que você quer colocar como secundários, ou seja, aquele lá que não vai ter uma história principal, né? Os personagens principais são aqueles que vai ter, são os protagonistas, né? Por exemplo, protagonista de novela. Secundários são os outros que também fazem parte da história, porém não estão no núcleo principal. Então eu vou fazer um risco aqui, não vou colocar um nome não, mas aqui você, né, vai colocar aqui. E o que é legal vocês fazer também, esse espaço que sobrou aqui, esse aqui, nesse espaço vocês vão dar características para os seus personagens, do jeito de vocês mesmo. Como assim? É importante a gente fazer algo bem legal no nosso livro, que é o quê? Escrever, né, e dar uma característica para cada um. Por exemplo, o Pinóquio. O Pinóquio, ele tem uma característica, que é o nariz dele, né? Toda vez que ele mente, o nariz dele cresce. Peraí, acho que é o Pinóquio mesmo, né, gente? Mas enfim, acho que é o Pinóquio. Então o Pinóquio, toda vez que mente, o nariz dele cresce. E aí, essa é uma característica dele. O Cebolinha, da Turma da Mônica, ele fala enrolado, ele tira, né, o L, se eu não me engano. Então, ele tira uma letra das palavras que ele fala, ele tira o L e troca por R. Então, é uma outra característica dele.
a da Mônica. E ela tem como que fala? Um Sansão, né? Um coelhinho de pelúcia. Então é outra característica. Então o João, ele vai ter uma característica. A Maria, ele vai ter outras características. E os secundários vai ter, né? Pode ser ganância. Nossa, falando tudo fake, mas pode ser, né? Ganância. Pode ser beleza. Pode ser medrosa. Feliz, tipo, alegre. Pode ser muitas coisas. Aí você pode colocar 1000 características para os seus personagens, tá bom? Isso aí vai da sua escolha. Eu tô arriscando aqui, gente, mas é porque é suposição, né, gente? É um planejamento que vai ser feito por você com as suas informações, com seus dados, né? Então até agora estamos assim: planejamento, nome do seu livro 2026 como título. Você pode fazer um título muito mais bonito com canetina até, né? Mas enfim, o design fica pelo seu gosto. Personagens, João, Maria, são os principais, e os secundários você escolhe. E depois você vai dar características para esses personagens, beleza? E o que você vai fazer agora? Aqui embaixo dos personagens, você vai escrever espaço. Espaço. E nesse lugar de espaço, cadê minha caneta azul? Aqui. Nesse lugar do espaço, o que você vai falar? Onde que a história, deixa eu arrumar aqui, onde que a história se passa? E onde que a história se passa? Ah, no meu caso, a história vai se passar em São Paulo. Então vamos aqui, São Paulo. E é só esse lugar que vai se passar? Se não, você coloca outro. Esse é o espaço. E o tempo? Quando se fala tempo, algumas pessoas se confundem, né? Tempo verbal, essas coisas, mas não é nada disso. Quando você fala de tempo, você fala tipo, em qual época, sabe? Então, qual o tempo? Vamos colocar aqui primavera. Vai se passar na primavera. O tempo, ele é meio desnecessário, sabe? Ele é mais... Como que fala? É mais... É na sua escolha, sabe? Se você quiser, não é obrigatório. Falei tudo errado. Eu escrevi tudo errado aqui. Primavera. Beleza, aqui. Espaço e o tempo. Essas coisas são curtas, você vai fazer um risco e assim a gente vai continuar aqui. O que é bom você fazer aqui? Sinopse. É muito importante. E você vai fazer tudo isso aqui. Sinopse. Gente, assim tá ficando o nosso planejamento. Nesse aqui que eu te mostrei, já tem tudo que você precisa. Saber dos personagens, saber do espaço, saber do tempo e saber da sinopse. Porque como você vai entender, né? Às vezes você pode até esquecer da sua ideia de tema pro livro. Então, na sinopse, você tendo uma sinopse, pelo menos ralina, né? Não que seja essa sinopse do seu livro. É um rascunho. Então, você vai fazer uma sinopse de rascunho, onde vai conter a sua primeira ideia de sinopse para o livro. É onde você vai tirar muitas outras informações, muitas outras novidades que você vai pôr no seu livro. Aqui embaixo, para finalizar a página, você vai fazer o quê? Novidades. Como assim novidades? Aqui você vai colocar as coisas que você quer que tenha no seu livro. Às vezes você não colocou no início do seu planejamento. Você começou a fazer o livro e veio uma novidade na sua cabeça. Então você vai vir aqui e vai escrever as novidades. Certo? Então essa é a nossa primeira página. Dê um print se você quer, ou se não, volta para esse vídeo e faça o seu planejamento do jeito que você quer. Tá meio feio, claro, mas é porque eu não coloquei dados, né, gente? Eu risquei, eu fiz aqui mais riscada, né, gente? Mas é um design, né? Mais para você saber o que você tem que fazer para ter um bom planejamento. E na página de trás, você pode você pode usar para simplesmente escrever o seu livro.
né, ou pelo menos começar o seu livro, pelo menos escrever certos trechos que você quer que esteja no seu livro. Então, a parte de trás você usa para o que você quiser, claro que tem a ver com o seu livro. Mas o mais importante é você saber quais são os personagens, qual que é o tema do seu livro, o que que o seu livro vai tratar na realidade, né? Qual que é o título, qual vai ser quem sabe um subtítulo, né? Qual vai ser a sinopse, qual vai ser os temas, né, que vão ser tratados. Então isso aqui é muito importante. O tempo, o espaço, né? O tempo é, se você quiser, não é obrigatório, mas o espaço é muito bom você ter, porque é onde a sua história vai passar, né? Então às vezes você precisa de um lugar, tipo, se a minha história passa em São Paulo, você não vai colocar o Bondino, você não vai colocar o Pão de Açúcar, que é do Rio de Janeiro, você vai colocar o Museu MASP, você vai colocar a Avenida Paulista, você vai colocar algum lugar ali de São Paulo. E quando você quiser mudar, você coloca aqui nesse espaço um outro lugar, tá bom? Um outro lugar que vai passar essa sua história, tá bom? E como eu digo, história ela passa por muitas mudanças enquanto ainda estamos escrevendo. Já passou pelo planejamento, mas enquanto a gente está escrevendo, passa muitas ideias na nossa cabeça. Então, ter um planejamento com um espaço em branco para colocar ideias novas é muito importante. E bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo bem diferente, né? Eu mostrei para você realmente como vai ser um planejamento para o seu livro de uma forma que não vai te confundir, né? Você pode perceber que é bem dividido, né? As partes de espaço, personagens, você tem que colocar as características de cada personagem para ser um livro mais completo, tá bom? Gente, essa é uma dica de ouro, é algo principal que você tem que ter quando vai escrever um livro, para não fazer aquelas ideias emparraladas, sabe? É sempre bom saber onde é o devido lugar de cada tema que você quer colocar no seu livro. Gente, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida do universo da literatura, tipo, como eu faço para fazer isso no meu livro? Se você tem essa dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, ou vá lá no direct do meu Instagram, que é Leitura Sem Limites. Também, vai lá no direct e mande para mim uma pergunta, que eu posso gravar um vídeo, ou te responder ali mesmo. Mas claro que eu vou preferir fazer um vídeo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente, né? Então, pode perguntar, que aqui no Leitura Sem Limites é uma comunidade para você perguntar, para você interagir, e é para isso que eu criei esse canal, para a gente ser amigos, né, gente? Para a gente ser amigos nessa comunidade, para a gente comentar, para a gente dar ideias, para a gente recomendar livros. É uma comunidade aqui na internet que vai fazer diferença, eu espero. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe o seu gostei, se inscreva, ative o sininho para sempre receber todos os vídeos novos. E, claro, siga o nosso Instagram, que lá também tem muito conteúdo legal. Beleza? Então é isso. Leitores Sem Limites. Até o próximo vídeo. Falou, fui. Tchau, tchau.